Olá, paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante, do título fala a respeito da parábola do filho pródigo. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja só, esse homem tinha 2 filhos. O mais moço deles chegou para o pai e pediu a parte dos bens que cabia a ele. E o pai lhes repartiu os haveres, deu a parte que cabia a esse filho mais moço. E passado não muitos dias, ele ajuntou tudo que era dele e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissolutamente. Então, esse moço, ele tomou a pior decisão, foi a pior escolha que ele resolveu tomar da vida dele. Porque qualquer pessoa que toma uma decisão de sair da presença do Pai, que é Deus, qualquer pessoa que escolhe aventurar, experimentar como é a vida longe do Pai, como é a vida fora da companhia do Pai, longe da companhia do Pai, essa pessoa terá a pior experiência que alguém pode ter. Pode ter certeza absoluta disso. Porque ninguém consegue viver bem longe do Pai. Ninguém consegue ser feliz longe do Pai. Ninguém consegue prosperar longe do Pai. Ninguém consegue ter sucesso longe do Pai. Não tem como. Ninguém consegue ter prazer na vida estando longe do Pai, longe da companhia do Pai, longe da presença do Pai. E essa foi a pior escolha, a pior decisão que esse filho mais moço tomou. E ele partiu para uma terra distante, distante do Pai. Ele foi para um lugar distante de Deus, se separou do Pai, se ausentou do Pai. Então, chegando lá, ele dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida desregrada, uma vida liberal, uma vida mundana, uma vida pecaminosa, uma vida desagradável ao Pai, uma vida que ele tinha curiosidade de saber como era, e ele sabia que esse tipo de vida ele só iria poder experimentar se estivesse longe do Pai. Porque na presença do Pai, na companhia do Pai, não tem como a pessoa viver uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, uma vida de prostituição, uma vida desagradável ao Pai. Então,
como ele foi para longe do pai, então lá ele viveu aquilo que ele queria, que ele tinha curiosidade. Ele experimentou uma aventura, achando que iria ser feliz, pensando que iria ter uma vida abençoada. Mas veja o que aconteceu. Diz assim, 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Veja o que aconteceu. Depois de haver consumido tudo que tinha levado do pai, da casa do pai, que o pai, pela infinita bondade, tinha dado a ele muita coisa, muitas coisas. E ele saiu da casa do pai carregado de bens, tanto bens materiais como espirituais também, porque ele saiu, enquanto ele estava na companhia do pai, ele estava muito bem, tanto espiritualmente como no sentido material. Nada faltava para ele. E no espiritual, ele estava fortalecido, estava renovado, estava avivado, estava cheio do poder do Pai, que é Deus, cheio da unção de Deus, cheio da luz de Deus, fortalecido em Deus. Porque toda pessoa que está na companhia do Pai, que está na presença do Pai, essa pessoa é fortalecida, essa pessoa é iluminada, essa pessoa é abençoada, essa pessoa é cheia do poder de Deus. Então, quando ele saiu da companhia do Pai, ele saiu dessa forma. Só que com o passar dos dias, ele foi só consumindo tanto os bens materiais, como a força espiritual. A força espiritual foi acabando também, foi dissipando. Porque quando a pessoa está na presença de Deus, dia após dia ela está se renovando. Ela se renova, a presença do Pai renova ela. A presença de Deus vai renovando a pessoa. A luz do Pai vai iluminando, vai fortalecendo, vai enchendo a pessoa do pão da vida, da água viva, do azeite que vem do Altíssimo, da glória do Altíssimo. Então a pessoa, ela é renovada em Deus, no poder de Deus, dia após dia, estando na companhia de Deus, que é o Pai. Mas no caso desse rapaz, como ele se ausentou, como ele se distanciou do Pai, então tudo foi acabando. A força espiritual foi acabando, a alma dele começou a passar necessidade, começou a passar fome do espírito, porque a alma do ser humano, ela não come carne, não come arroz, não come verdura, ela não se alimenta dessas coisas materiais. A alma do ser humano, ela se alimenta da presença do Pai. A alma do ser humano se alimenta do pão da vida, do pão que desce do céu. A alma do ser humano, ela se alimenta da glória do Senhor Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. A companhia de Deus é o que alimenta a nossa alma, é o que satisfaz a nossa alma. É o que nos faz plena, é o que nos faz completa, é a companhia do Pai em nós. E como esse moço se afastou,
esse filho mais moço se afastou, se ausentou, partiu para uma terra distante. Ele foi para um lugar distante do pai. Então tudo foi acabando. Os bens foi acabando, que o pai tinha dado a ele. Foi acabando os bens, foi acabando a força espiritual. O espírito foi se abatendo, a alma começou a passar necessidade, e ele começou a passar necessidade em todos os sentidos da vida dele, em todas as áreas da vida dele, ele começou a passar necessidade. E é o que acontece, não adianta. Qualquer pessoa que se ausentar da presença de Deus, do Pai, ela vai começar a passar necessidade. Tanto necessidade material, como também necessidades espirituais. A necessidade da paz, a necessidade da alegria, da felicidade, do consolo, a necessidade do prazer de viver, a necessidade da satisfação, a necessidade da tranquilidade e as necessidades materiais também. No caso desse filho mais moço, ele começou a passar necessidade de tudo, porque sobreveio àquele país uma grande fome, uma grande miséria. Coisas começaram a acontecer que ele jamais imaginou que ia ter que enfrentar aquilo. Porque é assim que acontece. Então, ele começou a passar necessidade de todas as formas e começou a passar fome e procurou alguém, até que alguém arrumou uma ocupação para ele e mandou ele para o campo a guardar porcos. Esse foi o pior trabalho que ele conseguiu. O trabalho mais humilhante que existia na época. Na época, o pior trabalho que existia na época era guardar porcos. E foi o que ele conseguiu. E a necessidade, a situação era tão grave. Veja o que aconteceu. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja que situação. A fome era tão grave, era tão aguda, era tão humilhante, a fome física, que ele desejava fartar-se da comida dos porcos. Alfarrobas era uma espécie de vagem que davam para os porcos. E ele desejava comer aquele alimento dos porcos ali. Mas ele foi proibido pelos donos dos porcos, pelo dono da fazenda. Ele foi proibido e ele não podia comer o alimento dos porcos. E ninguém lhe dava nada. Olha que humilhação. Que situação gravíssima que ele estava enfrentando. Tudo por quê? Porque ele partiu para uma terra distante. Distante de quem? Distante do Pai, distante de Deus. E quando a pessoa resolve, decide ficar distante do Pai, o resultado é esse aqui. A consequência que virá sobre ela é essa aqui. Não tem outro jeito. Não tem como. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada?
Porque o único que dá é Deus. E aquele filho mais moço, ele sempre recebeu do pai tudo o que ele precisava. E ele sentiu isso quando ele se deparou com essa situação aqui. Ninguém lhe dava nada. E não dão mesmo, ninguém dá nada para ninguém. Nessa terra, aprende isso, amados. Ninguém dá nada para ninguém. Ser humano, ninguém dá nada para ninguém. O único que dá é Deus. Só Deus é quem dá. E Deus sempre escolhe alguém para ser um canal, para que através desse canal chegue até nós aquilo que vem de Deus. Às vezes você está se questionando, mas eu recebi algo do meu amigo me deu isso, meu amigo me deu aquilo, meu parente me deu aquilo outro, me deu um objeto que eu queria tanto, me deu algo. Fulano me deu isso, fulano me deu aquilo. Glória a Deus, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque foi Deus quem deu a você através do fulano. Foi Deus quem escolheu o fulano, o amigo ou parente, ou seja quem for. Foi Deus quem escolheu aquela pessoa para que através daquela pessoa chegasse até você o que Deus queria te dar. Porque está escrito, todo bem procede de Deus. E ninguém consegue, ninguém recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. É escrito, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então qualquer coisa que nós recebemos de bom, mesmo que seja através de alguém, mesmo que seja através de alguma pessoa, nós precisamos dar glória a Deus, porque isso nós recebemos de Deus. Seja o que for, tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. E Deus sempre escolhe alguém para que através desse alguém, para que através dessa pessoa, Deus faça chegar até nós aquilo que Ele quis que chegasse até nós. Então aprende isso, grava isso no seu coração. Se você recebeu um presente, se você recebeu algo de bom através de alguém, dê glória a Deus, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem te deu através desse alguém, através dessa pessoa. Essa pessoa foi escolhida por Deus para que através dela, Deus quis que através dela chegasse até você o que Ele te deu, o que Deus te deu. É assim que funciona. E esse filho mais moço, ele não recebia nada, ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque ele tinha se ausentado de Deus. Ele estava longe do Pai. E quando a pessoa se ausenta de Deus, quando a pessoa decide ficar distante do Pai, ela própria cria entre ela e o Pai uma muralha, uma barreira, que ela própria faz com que seja impossível chegar até ela algo de bom. Pelo fato da decisão errada, pelo fato da escolha errada, de ficar longe do Pai, então por causa disso, impede de que as coisas boas cheguem até ela. Ninguém dava nada para esse filho mais moço, porque não é do ser humano que vem o
que nós recebemos? Vem de Deus. E como ele decidiu se ausentar do Pai, ficar longe do Pai, então como que iria chegar as coisas boas para ele? Se ele decidiu ficar longe do Pai, se ele, por causa dessa decisão dele de ficar longe do Pai, ele levantou entre ele e o Pai uma muralha, uma barreira, que impedia de chegar até ele as coisas boas, o que ele precisava. Por isso, ninguém lhe dava nada, porque a pessoa só dá alguma coisa quando ela recebe antes a ordem de Deus. É assim. Quando Deus dá, então Ele ordena alguém entregar para nós, seja o que for de bom. E nada chegava de bom para esse filho mais moço, porque ele criou uma barreira, uma muralha. E é assim que acontece com qualquer pessoa que se ausentar, ficar longe do Pai. Muitos tomam essa decisão, como esse jovem aqui, vai aventurar, se deixa levar pelas fascinações, pelos enganos desse mundo, pelas ilusões desse mundo. Outros, por falta de vigiar, por falta de se envolver mais com Deus, por falta de se apegar mais a Deus, se deixam levar e vão se afastando do Pai, pouco a pouco, dia após dia. E o Pai não quer que isso aconteça. Deus não quer que aconteça isso com nenhum de nós, amados. Se de repente você, por alguma razão, por algum motivo, você estava afastado do Pai, estava longe do Pai, que nem esse jovem aqui, esse moço, hoje é o dia, este é o momento de você se voltar para o Pai, de você se aproximar dele. Pode ter certeza que ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, ele vai te acolher, ele vai te abraçar. Pode estar certo disso. É isso mesmo. Então, olha a necessidade, mas ninguém lhe dava nada. Aí diz assim no versículo 17: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha só. Então, caindo em si, ele só caiu em si quando ele começou a passar necessidade gravíssima mesmo. Quando a necessidade se agravou, quando a fome se agravou, quando ele percebeu que se ele continuasse vivendo daquele jeito ali, ele ia acabar morrendo. E ele chegou a uma conclusão, ele refletiu que ele não podia mais continuar daquele jeito, ele ia morrer mesmo, ia morrer longe do Pai. Ia morrer sem a presença do Pai, sem a companhia do Pai, sem a salvação do Pai. Olha a situação. Então ele caiu em si e percebeu a besteira que tinha feito. Porque é só mesmo estando fora de si para a pessoa sair da presença do Pai, sair da companhia do Pai. É só estando fora de si mesmo para a pessoa se ausentar do Pai. É só mesmo a pessoa estando fora de si
para ela achar que é capaz, para ela achar que pode ter vida longe do Pai, para ela achar que pode ser feliz, para ela achar que pode ser realizada, para ela achar que pode se dar bem na vida longe do Pai. É só estando fora de si mesmo. É só estando fora de si para a pessoa achar que sabe alguma coisa, que é capaz, que pode dirigir os seus próprios passos, os seus próprios caminhos, que sabe que a escolha dela é melhor. É só estando fora de si mesmo para a pessoa sair da companhia do Pai. E ele estava fora de si. E quantas pessoas estavam fora de si e por estarem fora de si, se ausentaram do Pai, ficaram longe do Pai. E muitos estão longe do Pai ainda. Então, a nossa oração, os nossos jejuns, as nossas súplicas, os nossos clamores desses últimos tempos têm sido para que todos os que estavam fora de si, quando se ausentaram, ficaram longe do Pai, que eles caiam em si e se voltem para a presença do Pai. Se voltem para a presença de Deus. Porque a pessoa longe do Pai, ela vai sofrer como nunca, vai gemer como nunca. Conforto, vida abençoada, vida abundante, vida feliz, é só na presença, na companhia do Pai. Não tem outra opção, não tem outro meio, não tem outro jeito. Então esse filho mais moço caiu em si e voltou e falou consigo mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. No caso dele, a morte estava sendo em todos os sentidos. A morte física, o corpo dele estava perecendo porque ele não comia, não tinha o que comer, e ele estava proibido de comer o alimento dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Ninguém. Porque as pessoas, o ser humano, ele tem um hábito de falar assim: isso aqui, ó, esse objeto aqui eu ganhei do meu irmão, esse outro objeto aqui eu ganhei do meu amigo, esse outro objeto aqui eu ganhei do meu patrão, esse outro aqui eu ganhei do meu vizinho. Foi o meu vizinho que me deu, foi o meu amigo que me deu, foi o meu irmão que me deu, foi o meu patrão que me deu. Não, não foi não. Não foi não. Foi Deus que te deu. Porque só Deus é quem dá. Essas pessoas foram escolhidas por Deus para que através delas Deus fizesse chegar até você o que Ele queria te dar. Só isso. Então toda a honra e toda a glória é só a Ele. Só a Ele. Glorifique só a Ele, agradeça só a Ele. Então só Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. Porque todo bem, todas as coisas só chegam até nós se vierem dEle, se vierem do céu. Então não acredite no provérbio satânico, não acredite no provérbio diabólico que muitos dizem: nada cai do céu, nada vem do céu, nada cai do céu. Esse provérbio, quem criou, o autor desse provérbio aí, chama-se Satanás. Porque tudo o que vem até nós de bom só pode vir do céu.
só vem de Deus, de lugar nenhum mais, de mais nenhum lugar. Tudo que recebemos de bom vem do céu, desce do céu, cai do céu e Deus coloca na mão de alguém e esse alguém traz até nós, sem ele saber, inconscientemente, mas Deus deu a ele a ordem. Vai lá e entrega para aquela pessoa lá o que eu quero dar para ela. É assim que funciona. Então, por isso esse jovem aqui não recebia nada de bom, porque ele, por causa da decisão dele, havia um impedimento de chegar até ele as bênçãos de Deus e aquilo que ele as coisas que ele precisava. E ele falou: os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Ele falando consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levantou e foi ter com o pai e disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Esse é o Pai poderoso. Esse é o Pai, o autor do amor, da misericórdia, o Pai que é rico em perdoar, o Pai maravilhoso, o Pai extraordinário, o Pai soberano, o único Deus verdadeiro. Esse é tremendo, esse é maravilhoso. Esse é quem dá todas as coisas. Quando o filho mais moço resolveu voltar para o pai, olha como o pai estava esperando. O pai estava de braços abertos, avistou o filho de longe, correu ao encontro, o abraçou e o beijou. Esse pai é extraordinário. É diferente. Deus é diferente de tudo e de todos. Deus, o Pai, não questionou, não colocou na balança a besteira que o filho tinha feito de dissipar todos os bens que ele tinha levado. O pai não levou em conta a escolha errada do filho. Imagine se fosse algum ser humano, poderia ter agido de outra forma, mas Deus não é assim. O que importa para Deus é que o filho volte para Deus. O que importa para Deus é que o filho se aproxime de Deus. O que importa para o pai é que o filho se aproxime, que esteja na companhia do pai, que esteja sob o olhar do pai, sob os cuidados do pai, que esteja na presença do pai, que esteja andando com o pai, que esteja ali junto do pai. Esse é o que importa para Deus. Isso é o que conta. O pai não questionou nada da escolha, da decisão errada dele que ele havia feito, dele ter colocado tudo a perder, os bens. Mas o que importava para o pai, o que importa para o pai, é que o filho volte para ele enquanto é tempo, que o filho volte para ele em vida, enquanto está vivo. Porque infelizmente, muitos são os que se afastam de Deus e não dá mais tempo de voltar com vida para Deus. Infelizmente, hoje em dia, tantas pessoas que estão longe do Pai estão sofrendo horrivelmente, estão escravizados nas drogas, estão escravizados na prostituição, estão escravizados no crime, estão escravizados, sofrendo horrivelmente,
passando fome, de todas as formas, estão numa situação muito pior do que esse filho mais moço aqui. Ou numa situação semelhante a esta. Mas muitos não têm conseguido voltar. E outros nessa situação acabam morrendo. Então, o conselho do Pai é para que você volte. Se aproxime dele de novo, se apegue a ele de novo. Porque ele vai te aceitar, ele vai te acolher. Ele vai fazer o que ele fez com esse aqui. Ele vai correr ao teu encontro. Vai te abraçar, vai te beijar, vai te acolher. A partir do momento que a pessoa decide, resolve voltar para Deus, então Deus vai ao encontro dela. Abraça, beija e faz muito mais. Olha aqui, ó. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que o filho mais moço disse. Ele reconheceu que tinha errado. Ele reconheceu que tinha falhado. E isso é um ponto extremamente importante. Porque o voltar para Deus, o voltar para o Pai, isso é muito importante. Mas esse ponto aqui também é extremamente importante. A pessoa reconhecer que errou, que falhou, que pecou. Reconhecer que fez besteira. Querendo que deu ouvidos, seguiu o seu próprio coração, o seu próprio pensamento, sua própria decisão, que fez a sua própria vontade. É necessário a pessoa reconhecer que errou, que estava enganada, que falhou. Então Deus viu o arrependimento no filho e ele próprio falou: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só. Se o pai nem chamasse mais ele de filho e tratasse ele como um dos trabalhadores, para ele já estaria muito bom. Mas Deus, quando se trata de um filho de Deus, Ele é maravilhoso. Deus acolhe a pessoa, Deus ajuda, Deus abençoa, Deus honra. Olha o que ele fez aqui com esse jovem. No 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Olha o que o pai fez. Que forte! O pai mandou os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Porque ele chegou mal vestido, extremamente mal vestido. E tinha saído da casa do pai riquíssimo, com muitos bens. Qualquer pessoa que se ausenta, que sai da presença do pai, ela nunca sai de mãos vazias. Ela leva bens e leva força espiritual, leva unção, leva poder do pai, leva o fortalecimento do pai. Só que isso, dia após dia, com o passar do tempo, vai acabando. Por quê? Porque o que renova todas as coisas é o Pai. E para isso, nós temos que estar na presença dEle, na companhia dEle. Nós precisamos estar com Ele, para que sejamos renovados
todos os dias, dia após dia. Então, quando a pessoa se ausenta do Pai, tudo vai acabando. A força espiritual vai acabando, a fé vai acabando, o espírito vai se abatendo, vai enfraquecendo, a alma vai gemendo, a alma vai sofrendo, vai morrendo, pouco a pouco. E os bens materiais também vão sendo dissipados, vão acabando. E o Pai mandou aos seus servos: trazei a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ele chegou de volta na presença do Pai, mal vestido e até descalço. Imagine que situação que voltou esse rapaz. E continua ainda, olha só. 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Aquele novilho que é tratado, que é colocado à parte do gado, que é refinado, ele fica em um lugar fechado e ali ele come separado dos outros animais para que ele engorde, e ele nem caminha muito para que não fique dura a carne. Então ele fica separado dos outros animais para ele ficar gordo e com uma carne macia. É aquele boi que é um boi novo, né, um novilho. Ele está ali separado para uma ocasião especial, para uma grande comemoração. E quando o filho voltou, o pai mandou matar o novilho cevado para ele. E o pai mandou pôr a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés, porque ele chegou de volta na presença do pai, mendigando, como um mendigo, sem absolutamente nada. E o pai deu para ele tudo do melhor. Esse é Deus. Olha aí quem é que dá as coisas. Esse é Deus. Esse é o Pai. Não levou em conta tudo que ele tinha feito de errado. O que o pai viu foi o arrependimento, o pai acolheu, o pai abraçou, o pai o beijou e deu tudo do melhor para ele e mandou fazer uma festa, uma grande comemoração. O pai falou: comamos e regozijemo-nos. É necessário isso. Então volte-se para Deus, volte-se para o Pai, porque Deus vai mandar uma festa, Deus vai mandar fazer uma festa por causa do teu retorno, por causa da tua aproximação de Deus de novo. E Ele vai te dar do melhor, a melhor roupa, vai colocar um anel no teu dedo, um anel de honra, vai te honrar e vai colocar sandália nos pés. Isso significa o suprimento completo. E o pai mandou fazer uma festa. 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Veja que o criado,
ele usou palavras que não eram necessárias. O filho mais velho, quando voltava do campo, perguntou ao criado o que era aquela festa, aquelas danças. Ele devia ter dito apenas assim: o teu irmão voltou e o pai mandou fazer uma festa. Mas não. Ele falou: veio o teu irmão e o teu pai mandou matar para ele o novilho cevado. Você veja que o criado, todas essas pessoas mencionadas na parábola, são pessoas que fazem parte, que estão juntos na igreja de Deus. A igreja de Deus é essa. Na igreja tem o filho mais moço, tem o filho mais velho e tem também o criado. O criado, ele se apresenta como filho, mas só o pai é quem sabe. Só o pai sabe se ele é filho ou ele é criado, porque os filhos não sabem. A pessoa que você vê que é cristão, que nós vemos que são cristãos, nós imaginamos, nós achamos que são filhos de Deus, mas nem todos são. Nem todos que estão na presença de Deus são filhos. Ali tem o filho mais moço, ali tem o filho mais velho e ali tem os criados também. Quem são os criados? Historicamente falando, o criado era uma pessoa comprada, ou contratada para fazer os serviços gerais. Era um empregado. O criado era um empregado. Então, espiritualmente falando, o criado é aquele tipo de pessoa que está no meio da igreja, mas ele está ali só por causa daquilo que Deus tem para oferecer para ele. Ele está ali só querendo algo de Deus. Como o criado mesmo. O criado, ele estava ali servindo a Deus por causa do salário que ele recebia. O criado é assim. Ele é contratado, ele era contratado pelo fazendeiro, então ele fazia o que mandavam por causa do salário. Ele só estava ali por causa do salário, por causa daquilo que ele recebia, por causa daquilo que o patrão, o patrão tinha a oferecer a ele. Então, no meio da igreja de Deus tem o criado também. O criado, ele fica ali entronizado no meio do povo de Deus, no meio dos filhos de Deus, só que ninguém sabe que ele é criado, só o pai é quem sabe. A vida do criado na presença de Deus é assim, ele fica ali por causa das coisas que Deus tem para oferecer a ele, por causa da cura, por causa de um milagre, por causa disso, por causa daquilo, quer dizer, por causa dos benefícios próprios, pessoais, por aquilo que ele quer. O criado, ele não está ali com o pai porque ama o pai, porque tem prazer na companhia do pai. O criado não tem prazer. A maioria do criado, do empregado, não tem prazer na companhia do patrão. Pelo contrário, o único prazer que ele tem é só quando ele recebe o salário. Então, o criado dentro da igreja é assim. Ele está ali, por aquilo que ele quer, por causa daquilo que ele quer, por causa que ele quer receber algo. E o criado, ele não é filho, ele não faz parte do grupo do filho mais moço e nem do grupo do filho mais velho. O criado,
ele tem o grupo dele. E esse tipo de gente é perigosa. Porque você não sabe se ele é filho ou não. Não tem como saber se ele é filho de Deus ou ele é criado. Por isso, o conselho do Espírito Santo é dar ouvido sempre só para o Pai, só para Deus. Porque às vezes você dá ouvido para alguém achando que é filho de Deus e esse alguém é um criado. E o criado, olha aí, o criado é fofoqueiro. O criado é fofoqueiro. Ele foi e falou para o filho mais velho. Por mais que ele estava dizendo a verdade, mas não tinha necessidade dele falar que o pai tinha mandado matar o novilho cevado para o filho. Então veja como é complicado esse tipo de coisa. O criado, ele gosta de espalhar fofoca. Em todo lugar tem isso. Ele gosta de espalhar comentário, fazer comentário, espalhar fofoca. E dentro da igreja de Deus tem o filho mais moço, o filho mais velho e tem o criado também. E o criado tem em todos os lugares, tem dentro das igrejas, tem visitando pessoas de porta em porta. Então, Deus, a orientação do Espírito Santo é vigiar tudo que ouvimos, vigiar. Não se engane de jeito nenhum. Aí diz assim, prosseguindo. Versículo 24. Porque este meu filho, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele a novilha cevada. Veja só, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Aí o pai saiu e foi conciliá-lo. E ele questionou, o filho mais velho questionou, dizendo: há tantos anos que te sirvo sem transgredir nenhuma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Mesmo o filho mais velho, você veja como é difícil o ser humano conhecer a Deus. Porque diante da expressão dos dois, nenhum dos dois conheciam o Pai. O conhecer a Deus mesmo é difícil. O filho mais moço demonstrou que não conhecia o Pai por várias vezes, quando ele decidiu ficar longe do Pai. E quando ele voltou para a presença do pai, ele falou: se ele me tratar como um dos seus empregados, para mim já está bom. Então aí ele demonstrou que não conhecia o pai. O filho mais velho também demonstrou que não conhecia o pai. Quando ele falou: há tantos anos que te sirvo sem transgredir nenhuma ordem tua, e tu não me deste nem um cabrito. Em outras palavras, ele quis dizer o que com isso? O Senhor comete injustiça comigo. O Senhor é injusto comigo. Eu te sirvo há tantos anos e o Senhor não me deste nada para mim fazer uma festa com os meus amigos. E isso é injusto. Aí veio esse teu filho aí que desperdiçou todos os bens
todos os teus bens com as prostitutas, aí o Senhor mandou matar para ele o novilho cevado. Isso aí é injusto. É isso que ele quis dizer. Que o pai estava cometendo injustiça. E com isso ele demonstrou que também ele não conhecia o pai. Você veja o quanto é difícil conhecer a Deus como a gente precisa conhecer verdadeiramente. É difícil. Nenhum dos filhos conheciam o pai como precisavam conhecê-lo. Por isso Jesus falou: vocês não conhecem a mim nem a meu pai. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam também o meu pai. É muito difícil conhecer a Deus. Porque mesmo o filho mais velho, que nunca arredou o pé do lado do pai, nunca saiu da presença do pai, nem ele conhecia o pai. E tratando de seres humanos, desde que há ser humano na terra, nenhum ser humano conheceu a Deus verdadeiramente do jeito que Deus é mesmo. O único que conheceu a Deus 100% foi Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, mais ninguém. Porque aqui, na parábola, o Senhor Jesus mostra para nós que nenhum dos filhos conheciam o Pai como precisavam conhecê-lo. O filho mais velho, com a expressão das palavras dele aqui, ó, com a atitude dele, ele mostrou, ele provou ali que ele não conhecia o Pai. Porque na cabeça dele, o pai devia expulsar o filho mais moço. Devia expulsar. Devia fazê-lo voltar para onde ele tinha ido. Isso quer dizer que muitos irmãos, mesmo aqueles que permanecem na presença do Pai, eles não vão aceitar quando a pessoa erra, quando a pessoa falha, quando a pessoa fica longe do Pai e volta para a presença do Pai, depois de fazer um monte de besteira, depois de fazer um monte de coisa errada. Quando a pessoa volta para a presença do Pai, muitos irmãos, mesmo aqueles antigos, mesmo aqueles que nunca se afastaram do Pai, eles não vão aceitar isso. Não vão aceitar. Então não espere aplauso das pessoas. Não espere a aprovação das pessoas, mesmo sendo filhos de Deus. Só espere o abraço, o carinho do Pai. Só espere a melhor roupa do Pai. Só espere o anel no dedo que o Pai vai te dar, a sandália nos pés, a festa que o Pai vai fazer para você. Só espere o que vem do Pai. Mas mesmo as pessoas mais velhas, que estão há muito tempo na presença de Deus, eles não vão aceitar quando a pessoa sai da presença de Deus e voltam para a presença de Deus. Muitos não vão aceitar. Está provado isso, olha aí, ó. Aí diz assim, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o que o pai falou para o filho mais velho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mais uma vez, o filho mais velho mostrou que não conhecia o pai. Porque quem conhece o pai mesmo sabe que tudo que é do pai é do filho. Mas o pai falou para ele:
Talvez no momento de indignação ele tivesse esquecido disso, mas o pai o lembrou. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Portanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão era irmão dele, só que ele já não tratava mais como irmão. Olha como é o ser humano. Só porque o filho mais moço, que era irmão dele, tinha se afastado, tinha se ausentado, tinha ido aventurar no mundo e fez um monte de besteira, botou tudo a perder o que tinha levado, daí voltou arrependido, o irmão mais velho já não quis mais saber dele, já não quis mais aceitá-lo como irmão. Por isso ele falou para o pai, porque esse teu filho aí voltou, mas depois que desperdiçou tudo, e para ele o senhor mandou matar o novilho cevado, e para mim nem um cabrito. Aí o pai falou, meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Era preciso nós nos alegrarmos, porque esse teu irmão, não importa o que ele fez, ele continua sendo teu irmão, e ele voltou arrependido, é isso que importa. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Olha aí, ó. Qualquer pessoa que fica longe de Deus está morta. A pessoa se afastou de Deus, ela morre. E ele estava morto. Por isso que não chegava nada de bom para ele e ninguém lhe dava nada. Porque a pessoa que fica longe de Deus, ela está morta espiritualmente. Para Deus ela está morta. E perdido, Deus falou, o pai falou, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A pessoa se perde quando ela se afasta de Deus, quando ela se ausenta de Deus, quando ela fica longe de Deus, ela está morta, ela morre e se perde, fica perdida. Por quê? Porque fica nas trevas. Se afastou de Deus, a pessoa entra nas trevas, entra na escuridão, e aí sofre, geme, aí morre espiritualmente e se perde. Aí Deus se alegrou, o pai se alegrou, porque esse filho aí, ele reviveu e foi achado. Quer dizer, se voltou para a luz de novo, saiu das trevas e se achegou à luz. Que maravilha! Então, amados, a palavra de Deus é essa. Você que faz parte do grupo do filho mais velho, nunca se afaste de Deus. E lembre-se, tudo que é do Pai é teu, é teu. Você tem liberdade para desfrutar de tudo que o Pai tem. E tudo que existe é do Pai. E tudo que é do Pai é nosso. E você que estava afastado de Deus, que estava fazendo parte do grupo do filho mais moço, mas hoje você está se voltando para Ele, então Ele está te acolhendo, está te abraçando, está te beijando, está fazendo uma festa e está entregando, dando a você tudo do melhor que existe, tudo do melhor. Uma grande festa está sendo realizada para você. E nunca mais se afaste da presença do Pai. Nunca mais fique longe do Pai. Para que não pereça, para que você não morra e não se perca. Porque esse estava morto e perdido. Então, e não faça parte jamais do grupo dos criados. Aqueles que estão no meio do povo de Deus só por aquilo que Deus tem para oferecer, só por causa de benefício. O criado é assim. O criado, ele não tem compromisso com o pai. Ele não tem compromisso porque ele não é filho. O criado, ele não tem compromisso. O compromisso dele
é com aquilo que ele é obrigado a fazer, ele faz por obrigação. E o outro compromisso é o salário que ele recebe, traduzindo os benefícios que ele recebe. Por isso, ele faz parte do grupo da fofoca. Ele faz parte do grupo dos fofoqueiros. Esse é o criado. Cuidado com essas pessoas. E o criado, ele pode estar dentro da igreja, ele pode ir na tua casa, ele pode estar na internet, ele pode estar em qualquer lugar. Cuidado com o que você ouve. Só dê ouvidos ao que o Pai fala. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve, se Deus quiser.